Após meses com o comando interino, enfim, a PGR deve ter um novo chefe. A gente vai para Brasília mais uma vez com o Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite. Quem é o favorito a receber esta nomeação do presidente Lula? Bem-vindo. O nome de Paulo Gonetti, que é o vice-procurador eleitoral. Tiago, uma ótima noite a você, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Este nome, entre os aliados de Lula, já é dado como certo, na verdade, e que esta indicação aconteça até o final de semana. Se isso acontecer, há quem acredita e já faz uma análise que será uma vitória dos ministros Alexandre de Moraes e do ministro Gilmar Mendes, que já sinalizaram apoio a Gonetti, a este nome, então, que está a ser indicado até o final de semana. Hoje, durante o dia, eu fui tentar entender porque, de fato, esse nome, ou a indicação, o substituto de Augusto Aras levou tanto tempo a ser indicado, a ser respondido. O que eu ouvi é que Lula estava querendo e está querendo indicar alguém da sua confiança e que os nomes que foram indicados a Lula, ele não tinha nenhuma intimidade, não tinha este conhecimento. Eram nomes novos e que era necessário entender a história de cada um. Ou seja, individualizar a história, a função de cada um, o que já fizeram até aqui. E aí, diante disso, chegou a este nome que, entre aliados lá do Palácio do Planalto, será indicado até o final de semana. De forma reservada, os ministros chegam a falar com os seus aliados, seus auxiliares, mas de forma com jornalistas não confirmaram esta informação. Esse tipo de comportamento foi adotado recentemente quando Lula respondeu que qualquer informação oficial seria repassada através da Casa Civil, do ministro Rui Costa ou lá do Palácio do Planalto. Então, há uma certa dificuldade de confirmar de forma oficial este nome. O que resta é aguardar este nome, então, a indicação até o final de semana. Só que, ainda que é dado como certo, a vida do indicado também será chancelada aqui no Senado Federal antes de chegar no local que ele está sendo indicado, Tiago. E é sobre isso que eu queria te perguntar, porque eu sei que você acionou as suas fontes já em Brasília, e será que a oposição apoiaria esse nome? Olha, Tiago, o que eu ouvi é que sim. Eu ouvi hoje com alguns nomes, o que as minhas fontes revelaram durante o expediente, hoje nesta quinta-feira, é que o nome que Lula está indicando para ser o substituto de Augusto Aras não vai enfrentar nenhuma resistência aqui durante uma sabatina. Só para a gente entender o rito como que é. Após ser indicado, o nome é agendado para uma sabatina, que é uma entrevista, na verdade, na Comissão de Constituição e Justiça. Esse agendamento vai depender do senador Davi Alcolumbre, que é quem está à frente da CCJ. Se for aprovado, no mesmo dia é analisado em plenário. Aí também é necessária uma outra votação. O que eu ouvi é que a oposição está enxergando essa indicação como um direito do presidente da República, um direito do presidente Lula, e que, olhando o histórico do indicado, não tem nenhum questionamento, que o histórico é inquestionável. Agora, essa indicação abre um outro espaço ao mesmo tempo para o advogado-geral da União, Jorge Messias, ser o indicado para a vaga da ministra Rosa Weber na Suprema Corte. Ao mesmo tempo, aliados do governo Lula nas redes sociais articulam, limpando a imagem do ministro Flávio Dino em relação aos últimos acontecimentos envolvendo o Ministério da Justiça. O ministro Flávio Dino já revelou que acredita que não haverá resistência aqui no Senado Federal. O que eu ouvi hoje é que a oposição já planejava dificultar a vida do ministro Flávio Dino em uma eventual indicação e agora muito mais. E com isso, haverá um receio lá do Palácio do Planalto de recuar no nome do ministro Dino e
apostar no nome de Jorge Messias. Isso tudo, claro, de forma remota, essa articulação continua acontecendo. O que é certo é que esse nome, o substituto de Augusto Aras, não enfrentará resistências no Senado Federal. Viu, Tiago? Esperar os próximos dias. Bruno Pinheiro de Brasília, eu já vou chamar a Dora Kramer. Será que há toda uma organização ligada aos dois nomes em relação à PGR com Paulo Gonet e o Supremo Tribunal Federal, Dora? É muita articulação política para esses dois nomes. Pois é, eu acho assim uma urdidura um pouco exagerada. As coisas não são necessariamente assim. Mas é o que se diz hoje, que o nome do Paulo Gonet é realmente o mais cotado. Agora, essas coisas de indicação, eu já aprendi ao longo da vida, sabe? Só vendo, porque o que tem de plantação, sabe, não é mole, mas de qualquer maneira as coisas parecem que se caminham para o nome dele. Ele não seria o predileto, não é, na verdade, o predileto do PT, que tinha um outro Bigonha. O Gonet é vice-procurador-geral da República, também não parece ser aquele do maior agrado com o presidente Lula, porque o que se diz é que de todas as conversas que ele teve com vários postulantes ao cargo, já que ele não ia seguir a lista tríplice do Ministério Público, ele não ficou especialmente impressionado com nenhum deles. Agora, eu acho até bom, sabe, gente, não ser do agrado total do partido, não ser do agrado do presidente da República, porque o Procurador-Geral da República não está lá para agradar ninguém, e sim cumprir a função da chefia do Ministério Público, que é o órgão, segundo a Constituição, encarregado de defender a sociedade. Ô Vilela, ainda é cedo saber se tudo isso vai se configurar realmente, mas a indicação dele talvez agradaria o Ministério Público. O que já pode vislumbrar? Olha, ele é uma figura que transita muito bem por diversos setores do Ministério Público, por setores importantes do Judiciário e também por setores importantes da política. Veja bem que até durante o governo Bolsonaro foi eventualmente mencionado o nome dele para ocupar o posto. Enfim, é uma pessoa que realmente se relaciona com todos os setores. Eu vejo que nesse sentido, me parece que vai ter um sentimento ou um posicionamento muito mais republicano do que talvez uma indicação que venha de casa, uma indicação que venha mais ligada aos quadros do partido.